à espera de um dos membros da banda que está a ter dificuldade em entrar nesta conversa e portanto, para já temos connosco o André e o Hugo, estamos só à espera que o Manuel se junte a nós. Mas enquanto isso não é possível, quero agradecer a participação dos nossos convidados e de todas as pessoas que estão a assistir. Quero dizer apenas que as Conversas com Serralves é um programa de conversas todos os dias às 6 da tarde. Hoje o tema da conversa é os 90 anos de Douro Faina Fluvial com a banda Os Sensible Sockers, mas amanhã haverá uma conversa à mesma hora, às 6 da tarde, sobre o Real Jardim Botânico de Madrid, com o diretor desse jardim, e no dia seguinte, dia 12, também às 6 da tarde, a conversa Palavra de Artista com o artista Carlos Bunga. Portanto, estão convidados. E para a semana, a Casa do Cinema Manuel Oliveira organizará mais uma conversa, como todas as semanas, desta feita com o ator Luís Miguel Sintra, um dos atores mais reconhecíveis da filmografia do Manuel Oliveira. Esta conversa de hoje com os Sensible Sockers tem como propósito falarmos um pouco sobre um projeto, este projeto que se intitulará simplesmente Manuel, que corresponde a um cineconcerto em que a banda dará uma nova banda sonora, criará uma composição original para 2 filmes do Manuel de Oliveira, o Douro, Faina Fluvial, no ano em que se comemoram os 90 anos da estreia desse filme, o primeiro filme do Manuel de Oliveira, e um outro filme do realizador, filmado em 1956, chamado O Pintor e a Cidade, um filme que também filma o Porto, que filma em muitos dos mesmos locais que o Douro já tinha filmado, mas que os filma de uma forma diferente, com um ritmo diferente, a cores, naquele que é o primeiro filme a cores produzido e processado em Portugal. E, portanto, é um projeto, um cineconcerto que olha para estes 2 filmes e lhes dá, através de uma banda sonora contemporânea, uma outra perspectiva, uma perspectiva que vem, obviamente, filtrada pela música desta banda, uma música que é com aproximação à música pop, com melodias mais eletrónicas, com um estilo de música que não faz tanto recurso à palavra como pensa a progressão e a cadência da música, como uma forma de estrutura em onda, se quisermos pôr assim. E, portanto, antes de começar a conversa, queria só fazer uma brevíssima genealogia do que é o Douro e a relação que o Douro tem tido ao longo dos anos com a música. Portanto, o filme, em 1931, quando estreou, dia 19 de setembro, era um filme mudo, como naturalmente. Foi apresentado no 5º Congresso Internacional da Crítica, numa sessão que contava com o primeiro filme sonoro português, a Severa, e historicamente é conhecido que o filme foi muito mal recebido pela crítica portuguesa e muito bem recebido pela crítica estrangeira que estava presente, estabelecendo de certa maneira uma forma de receber a obra de Manuel Oliveira fora e dentro de Portugal. Mas daí em diante o Douro foi tendo diferentes versões, diferentes acompanhamentos musicais,
em 1934 tem uma distribuição comercial a acompanhar o filme Gato Bravo, com uma música de Luís Freitas Branco, numa versão que tinha uma parte da imagem amputada e, segundo o próprio Oliveira, uma remontagem da imagem por parte do produtor, o António Lopes Ribeiro. Exatamente por causa disso e por estar insatisfeito com essa versão, quando se, nos anos 90, descobre uma cópia, um negativo que permite um restauro da cópia do filme à sua imagem original, sem estar amputada, o Oliveira decide refazer o filme, remontar o filme com uma nova banda sonora que existia já antes ou seja, que não foi criada propositadamente para o filme. Essa banda sonora, essa música é a Litanie de Feu e de Mer, do Emanuel Nunes, uma composição que originalmente tem 40 minutos e que é adaptada, se quisermos por assim, mas nunca cortada. Aliás, o filme adapta-se à música e não a música é que se adapta ao filme, nessa versão dos anos 90. Entretanto, vários outros músicos ao longo dos últimos anos têm feito abordagens ao Douro Faina Pluvial e agora vamos conhecer, esperemos nós, mais cedo ou mais tarde, esperemos que o desconfinamento assim o permita e as condições e todas as outras condições assim o permitam, uma versão dos Sensible Sockers que gostaríamos de apresentar em Serralves e que, assim, desejamos que aconteça devidamente contextualizada no âmbito das sinfonias urbanas, o movimento artístico que, de certa maneira, enquadrou a obra do Oliveira neste início dos anos 30 e que o Douro é uma espécie de um dos primeiros exemplos, ou um dos exemplos mais evidentes de sinfonias urbanas filmadas em Portugal. Posto isto, não fazendo uma pergunta específica a nenhum de vós, mas eu se calhar começava por perguntar, vocês já tinham anteriormente trabalhado em espetáculos onde a dimensão visual das imagens em movimento eram um fator importante. Vocês trabalharam num espetáculo com uma artista chamada Letícia Moraes e depois, uns anos mais tarde, fizeram uma banda sonora original para o filme O Homem da Máquina de Filmar, do Vertov. E, portanto, eu gostava de perceber que diferenças, digamos por assim, é que o vosso trabalho, quando realizado, quando construído sobre imagens que outras pessoas criaram, em que medida é que ele difere e quando é que surge o cinema do Oliveira e quando é que se aproximam e começam a pensar que seria interessante trabalharmos com estas imagens. Olá, antes de mais, boa tarde a toda a gente e lamentamos a situação do Né. Vamos ver se ele ainda consegue aparecer durante a conversa. Relativamente à tua pergunta, Ricardo, há algo que difere deste trabalho para os outros. Os trabalhos que realizamos com a Letícia Moraes e com o Pedro Maia foram trabalhos em que as imagens é que foram atrás da nossa música. Ou seja, nós não fizemos música para nenhuma composição visual. Os artistas é que filmaram e editaram os seus trabalhos em função do trabalho musical que nós estávamos a realizar na altura. A primeira vez que trabalhamos para uma composição visual foi com o Menu de Movie Camera, que foi um convite feito pela Casa das Artes de Famalicão, e foi um trabalho que nos correu bem, mas que ao mesmo tempo nos deixou assim com um certo buraco na barriga, porque sentimos que podíamos ter desenvolvido esse projeto
e podíamos ter aprofundado o projeto de outra forma se tivéssemos mais tempo. E ficámos à espera de um trabalho seguinte, com mais tempo e melhores condições para o poder aprofundar devidamente e criar uma banda sonora com cabeça, tronco e membros. E essa é a oportunidade que está a acontecer agora com os filmes de Oliveira. Há já uma certa ligação entre o Douro Faina Fluvial e o Menu de Movie Camera. Parece que há ali um vocabulário que é partilhado, ou pelo menos que é altamente influenciado, e esse é o primeiro filme que nos vem à cabeça para musicar, mas que é um filme curto e um filme concerto de 18 minutos, parecia-nos ser um trabalho curto, e quando estávamos a pensar neste projeto e nesta candidatura para o Criatório, naturalmente que aparece a ideia de musicar os dois filmes, não é? Porque o Pintor e a Cidade acaba por ser uma espécie de contraponto ao Douro Faina Fluvial, e então achamos que seria interessante fazer esse contraponto também musicalmente. Apresentar os dois filmes seguidos e fazer a banda sonora de ambos. Decidimos criar um projeto e uma candidatura para apresentar ao Criatório. Felizmente ganhamos e estamos a trabalhar nisso já há algum tempo. Não é? Não estou a ouvir. Já estou. Acho que o Manuel já chegou, entretanto, mas Boa. se calhar eu perguntava ao André que, sendo, ou seja, o Douro é um filme vertiginoso, se quiseres for assim, na montagem. É um filme de montagem, como o próprio Manuel Oliveira acreditava que era a grande aptidão do cinema nesse momento, nesse final dos anos 20 e início dos anos 30. É um filme muito, muito rápido, com planos muito, muito curtos. Portanto, eu imagino que seja, se calhar difícil, ou uma vez que o filme é tão sincopado, construir uma música que se consiga libertar daquela montagem tão marcada. E, portanto, gostava de perceber, uma vez que já estão a trabalhar com o filme, como é que está a ser essa dança, se quisermos pôr assim, entre vocês e o filme? O que é que está a acontecer? Pois, se calhar há coisa em que eu discordaria, que é o facto do filme ser muito sincopado e atribulado e muito ágil, cria até uma espécie de, ou seja, parece quase o oposto do que dizias. Com qualquer coisa que se atire para cima do filme, há tantas coincidências, às vezes até rítmicas e temáticas, que acontecem pelo facto do filme ser tão nervoso, no melhor sentido, que ele parece muito receptivo à música. Em contraponto com o Pintor e a Cidade, ainda nos parece mais isso, porque o Pintor e a Cidade é muito mais calmo, mais fluido, aliás, e esse é o facto de estarmos trabalhamos muito com o filme como base, ou seja, trabalhamos sempre com o filme à frente, e a pensar nos motivos, nos temas, nos ritmos e nos sentimentos que o filme transmite. E conforme nos vamos familiarizando com os filmes, vamos percebendo que o Douro Faina Fluvial é mais sensual do que o que nos parecia ao primeiro visionamento, e que o Pintor e a Cidade é menos parado, ou seja, são dois filmes bastante fluidos, há uma fluidez que os une, apesar de um ser muito mais sobre a montagem e o outro mais sobre a fotografia, esta que é
um bom problema que nós compramos com este projeto, que é que é a nossa música sobre 2 filmes completamente diferentes. E isso tornou o projeto ainda mais interessante. No caso do Douro Faina Fluvial, como perguntavas, o facto de ele ser precisamente um filme mais famoso, cria de coincidências com a música que o torna bastante receptivo à música. Aqui, o nosso desafio tem sido mais capaz, nós temos praticamente estruturada a banda sonora. Está a começar agora uma fase de desenvolvimento dos temas e de alguns momentos mais sonoplásticos também. Mas bom, este é o grande motivo de interesse para nós, tem sido muito este, a diferença entre os 2 filmes e como é que nós conseguimos que esse nervo do Douro Faina Fluvial e a aparente calma do Pintor da Cidade confluam numa mesma obra musical. Porque o projeto tem a ver com os 2 filmes e o disco será a soma das bandas sonoras dos 2 filmes, com ligeiras adaptações provavelmente. Nesta altura já nos parece que é isso que vai acontecer. Portanto, em termos sendo concreto, já estou a derivar, em termos de facilidade, diria que até sentimos mais facilidade com o Douro Faina Fluvial. Ele parece que para a pontuação estamos na banda sonora, o filme tem uma resposta. A montagem tem uma resposta a ela. Está sempre a dizer qualquer coisa, uma cara nova, um movimento novo, um traveling rápido, um zoom. Há sempre coisas a acontecer que parecem que foram pensadas para a música e não o contrário. Eu acho que, entretanto, o Manuel já chegou. Já temos Manuel. Olá, Manuel. Olá, boa tarde. Boa tarde. Eu não sei se tens conseguido, já apanhaste aqui o barco da conversa. Eu estava a perguntar como é que estava a ser o trabalho de experimentação com os filmes, e surgiu-me a curiosidade de se vocês foram ouvir as outras bandas sonoras feitas ao longo dos anos para o Douro, e uma vez que o Pintor e a Cidade é um filme sonoro, não é? Portanto tem uma banda sonora própria, se esse material foi algo que puseram de parte, não quiseram de todo ser influenciados, ou se isso serviu como uma espécie de, nem que seja para um efeito de resposta, para estabelecer algum tipo de diálogo. De que maneira é que olharam ou não olharam para essas bandas sonoras que já existiam para os 2 filmes? Ora bem, nós numa primeira fase o que fizemos foi ver uma única vez o Douro Faina Fluvial e o Pintor e a Cidade com as bandas sonoras originais, portanto Luís Freitas Branco, não é? no Pintor e a Cidade, e Luís Rodrigues no Pintor e a Cidade. Mas depois quisemos desligar, foi o primeiro visionamento, e depois quisemos nos desligar completamente disso e ver o filme sem som, para não sermos influenciados de alguma forma ou repetir alguma ideia. O que fizemos foi então passar ao visionamento dos filmes sem som, distinguir momentos cruciais no filme e pensar que trechos musicais é que podiam vestir os filmes consoante os momentos, às vezes suportando o filme, às vezes invadindo o filme completamente, às vezes jogando de acordo com o filme e outras vezes indo contra o próprio filme. Portanto, o que nós fizemos foi isso, foi segmentar interpretar e segmentar os filmes, e de seguida passar para uma fase em que escolhíamos
o mood do tema musical, consoante aquilo que nos parecia pertinente. Acho que foi isso. Portanto, nós vimos os filmes com a banda sonora, mesmo não vimos o Douro Faina Fluvial com a segunda banda sonora de Emanuel Nunes, mas ouvimos a obra desligada das imagens, mas quisemos nos ausentar das mesmas de seguida para então partirmos para o projeto como uma folha em branco, não é? Não termos referências e não estabelecemos propriamente um diálogo entre isto que estamos a fazer e as bandas sonoras passadas, no fundo. E se calhar perguntava também já a ti, o vosso trabalho ao longo dos anos tem trabalhado com sonoridades muito diferentes, ou pelo menos havendo naturalmente em 10 anos de banda uma unidade, uma continuidade, tem havido também ritmos, mesmo instrumentos musicais que têm sido acrescentados de álbum para álbum ou retirados de álbum para álbum, menos guitarras, mais percussão, e eu gostava de perceber que sonoridade, se quisermos pôr assim, que instrumentos é que novos ou não trazem para estes dois filmes, e com base naquilo que o André dizia, de que maneira é que, dadas as diferenças tão evidentes entre os filmes, de que maneira é que a banda sonora marca essa diferença entre um filme e o outro? Eu diria que em termos de instrumentos novos, não propriamente não vão existir instrumentos novos. Podemos dar destaque a outros instrumentos de sintetizadores, outros sons, mas sobretudo o que eu noto nas coisas que estamos a compor para estes filmes, também muito por causa deles, mas também uma reação nossa ao nosso passado, não é? Gostamos de, por vezes, nos negar ou dar continuidade. O que eu noto é que os temas são mais misteriosos, talvez menos pop. Acho que as músicas levam menos pela mão o ouvinte e permitem um pouco o ouvinte perder-se. Não tem tantas melodias, temas fortes, é talvez mais ambiental, não sei se será este tema. Relativamente às diferenças da banda sonora de um filme para o outro, é natural sentirmos ao ver os filmes que o Douro Faina Fluvial tem uma carga dramática maior, não é? Talvez por retratar um porto muito antigo, pobre, da faina no Rio, no Douro, e também alguma indústria, trabalhos duros, onde se notava muita miséria também, não é? E depois um pintor de uma cidade mais desenvolvida, mais burguesa, mais a retratar talvez os espaços da Baixa, comerciais, de serviços, turismo, animação na cidade. E acho que foi por aí. Acho que foi por aí. Nós sentimos quando acabámos de trabalhar a Douro Faina Fluvial e pegámos no Pintor e Cidade, acho que sentimos que aquilo pedia um certo, pelo menos no início, um certo aliviar da carga dramática, e acho que jogámos com essa ideia que sentíamos ao ver os filmes. E é engraçado porque, ao ouvir-te, os dois filmes têm uma série de relações, especialmente, ou seja, a mais evidente é a cidade, obviamente, é o Porto, mas há outras, e esta, por exemplo, a questão do carro e que é assim, uma coisa mais ou menos perigosa no Douro, e que depois invade a cidade cheia de semáforos e polícias sinaleiros no Pintor e a Cidade. Quando eu estava a ler o vosso projeto, eu percebi que há uma dimensão de recolha de sons da própria cidade,
do Porto, que eventualmente poderão ou que vão entrar de alguma maneira na composição, na banda sonora. Mas certamente o som da cidade agora, não é? Quando as pessoas não estão a vivê-la ou estão a vivê-la dentro de casa, portanto, em que a cidade já não é bem uma cidade, são diferentes. E eu gostava de saber se vocês já começaram essa parte de recolha. Se sim, que diferenças é que esta cidade mais silenciosa vos tem... De que maneira é que isso influenciou esta composição que estão a fazer? Não sei, André. O departamento de captação do som da cidade é o Tiago Hugo, por isso se calhar é melhor interlocutor desta... Força. Sim, é verdade isso que tu dizes. Há um Porto que está mais deserto agora, que à partida a recolha sonora poderia proporcionar uma aproximação ao som do Porto de outrora. Mas depois a vermos os filmes e a estarmos nos espaços filmados, quer no Pintor e a Cidade, quer no Douro Faina Fluvial, percebemos que não faz muito sentido aplicar as recolhas de agora ao passado, a não ser que esse jogo e esse contraste jogue a favor da banda sonora, ou seja, numa perspectiva musical. Eu fiz recolhas, por exemplo, em São Bento, que é um dos locais preponderantes do Pintor e a Cidade, onde, logo da parte inicial, fui à Ribeira, também fiz recolhas na Ribeira e passei noutras zonas do Porto. As recolhas na Ribeira não fazem muito sentido, porque aquilo que é filmado no Douro Faina Fluvial, há ali um lado muito industrial, muito maquinal, que já não existe, e a Ribeira agora está silenciosa. Por outro lado, ao gravar São Bento, estes comboios de hoje em dia são muito silenciosos também. Não faz muito sentido tentar aplicar um som de um comboio de 2021 a um de 1931. Mas vamos usar esses sons de uma forma musical, porque apesar dos filmes terem uma banda sonora que funciona como um todo, há trechos e segmentos que estão bem definidos. E ligar esses segmentos, por vezes, é a parte mais complicada de fazer uma banda sonora. Como é que aquilo soa natural, como é que consegues criar uma certa coesão, e esses ruídos ambientais geralmente são úteis para fazer essas passagens. Por outro lado, também há, apesar do desenho dos dois filmes, da banda sonora dos dois filmes já estar concluído, ou 90% concluído, há ainda um momento que ainda não está, ainda não temos certeza do que é que vamos fazer, que é o momento da passagem de um filme para o outro. Portanto, estamos a recolher tudo o que conseguirmos e a juntarmos todas as ideias que conseguirmos para ver o que é que vamos fazer nessa parte, e talvez essas recolhas sonoras do Porto de agora sirvam para alguma coisa. E em termos do trabalho da banda, propriamente dito, de que maneira é que este momento de confinamento tem alterado a vossa dinâmica de trabalho? Ou seja, vocês fazem tudo longe uns dos outros, ou têm conseguido encontrar-se para trabalhar, ou é possível sequer trabalhar sem ser juntos na composição da banda sonora? Pois, numa primeira fase, ou seja, digamos que este projeto ele ganha forma praticamente com a pandemia, não é? Ou seja,
projeto e a pandemia são a certeza de que este projeto ia avançar, e a pandemia são quase contemporâneos. E numa primeira fase, a pandemia congelou o projeto, ou seja, estivemos, como julgo, 99% das pessoas a surfar um bocadinho a perplexidade disto tudo. E depois, quando numa primeira fase mais de estudo de filmes e de discussão sobre algumas opções que estávamos a ponderar para a banda sonora, íamos fazendo muita coisa à distância, e mais ou menos a partir do último outono e inverno, decidimos que era a altura em que já tínhamos deixado amadurecer e cozinhar a maior parte das ideias que tínhamos. Compilamos também algumas ideias antigas que imaginamos que podiam ter uma boa repercussão quando sobrepostas aos filmes, etc. E começamos chegou a altura de pôr as mãos na massa e começar a tocar. E aí pronto, começamos a usar muitas máscaras e muito álcool gel, e vamos sendo coabitantes da maneira possível para conseguirmos fazer isto, porque não faz muito parte do nosso método, apesar de ser música que vive muito em ambientes digitais e cheiros, vá. Não é só, digamos que é 50% orgânico e 50% digital. A nossa forma de compor passa muito não só por tocar, mas também por discutir muitas opções, e em termos operativos seria impossível se não nos encontrássemos. E pronto, entretanto houve este segundo confinamento que nos deixou outra vez um bocado mais distantes, e tentamos articular o trabalho mais à distância, trabalhando cada um por si as suas partes e as coisas que estavam pendentes, que eram mais do departamento de cada um. E entretanto já temos retomado outra vez o trabalho com alguma normalidade. De resto, a pandemia não tem uma influência só, digamos, tem uma influência também nas pessoas que somos, um ano depois desta toda. E julgo que não falar muito disso, mas creio que começa a ser evidente agora que temos um esboço muito, muito concreto daquilo que é a banda sonora e daquilo que virá a ser o disco. Começa a ser muito, muito evidente que há alguns traços das composições e da abordagem que se calhar também são reflexo do espírito deste período, né? Há assim uma tensão, uma melancolia, também uma certa tranquilidade que se calhar reflete muito as vivências do último ano. Bom, mas digamos que não podemos dizer que a pandemia tenha criado propriamente um obstáculo. Então fomos gerindo, acho que fomos gerindo as incidências mais práticas e as outras mais emocionais da forma possível, e chegámos a uma fase, ou seja, tínhamos um cronograma previsto mais ou menos desde o princípio, que foi, digamos, adiado 2 ou 3 meses, que correspondem exatamente aos primeiros meses do confinamento e à descoberta disto tudo, e a partir daí o cronograma tem vindo a ser cumprido com alguma tranquilidade, e é isso. Eu estava a pensar esta questão de que maneira é que o presente influencia esta composição, e naquilo também que eu dizia de o som de hoje em dia não encaixa bem ou não faz tanto sentido com o Douro e com o pintor e a cidade. Mas é curioso pensar que o Oliveira, ao longo da sua vida e da sua carreira, revisitou estes dois filmes, não é? Por exemplo, quando ele fez o Porto da Minha Infância, a cidade estava em obras, todos os monumentos estavam entaipados, e então ele recuperou algumas das imagens do Pintor e a Cidade
para mostrar o Porto que estava tapado, não é? E de repente aquelas imagens podiam ser de 2001. E mesmo o último filme do Oliveira, O Século de Energia, ele recupera um filme de 1932 com uma composição atual. E, portanto, esta coisa de regressar a filmes anteriores e encará-los com uma perspectiva contemporânea é uma coisa do próprio Oliveira, ou se quisermos por assim, do Oliveira do século XXI, da fase final da carreira do Oliveira. E eu gostava de perceber de que maneira é que vocês têm trabalhado e que cuidados têm tido, ou que pruridos maiores ou menores têm tido de modernizar estes filmes, ou seja, de pegar nestas imagens, as do Douro com 90 anos de feitas, e pôr-lhes uma música muito eletrónica, muito de hoje em dia, e até que ponto o vosso trabalho de atualização, não é? De ressignificação destas imagens, até que ponto vocês perturbam e, de certa maneira, assinam por cima destas imagens, não é? Até que ponto é que vocês se apropriam delas? Eu gostava de saber como é que vocês têm lidado com este dilema, não é? Como fazer como resolver este problema? Não sei, quem é que quer eu posso responder. Eu acho que nós não tivemos pruridos em dar o nosso cunho pessoal e de jogar com as nossas cartas por cima dos filmes. Já estou mesmo como o Manuel Oliveira uma vez ouvi numa entrevista, não é? Tipo, nós somos leigos na matéria, mas somos atrevidos e achamos que é pertinente e levámos as coisas para a frente. Ainda há pouco falávamos da questão entre e nesta pergunta também, entre presente e passado. E é engraçado que nós fizemos este projeto no pico máximo, andava na ordem do dia, não é? A gentrificação, e realmente isso também foi uma coisa que nós achámos poderosíssima ao ver os filmes, é que o impacto que tinham aqueles dois passados distintos em relação ao que vivenciávamos hoje em dia, e as questões que automaticamente se colocavam em relação à identidade da cidade e ao crescimento da mesma e ao pensar os modelos da cidade. E de repente entra uma pandemia, não é? Que nos dá um novo contexto, e de repente vemos a cidade como nunca a tínhamos visto sequer. E o facto também de não termos vivido a época de 1931 e de 56, na altura que os filmes foram feitos, também para nós, não é mais que um exercício de memória, é ver, não é? Tipo, é experimentar o que aquilo era. Portanto, eu diria que nós não tivemos pruridos nenhuns em juntar jogar as nossas cartas, jogar com a nossa estética, jogar com as coisas que hoje existem para fazer música, não é? Mas damos a importância no projeto a essa relação entre presente e passado, de realidades tão distintas, não é? De realidades tão distintas. Mas acho que achamos todos que esse contraste entre a nossa música mais moderna e, por assim dizer, e um cinema quase com 100 anos, joga muito bem. Obrigado. Eu acho que abria agora o espaço às pessoas que estão a assistir para colocarem as questões que quiserem. Para isso, basta clicarem numa mãozinha que existirá na parte superior ou na parte inferior do vosso ecrã, de modo a que seja possível identificarmos o vosso desejo de participar nesta conversa. Recordo, entretanto, enquanto aguardamos, que as conversas com Serralvos são todos os dias, às 6 da tarde.
aqui na internet, e que amanhã haverá uma conversa sobre o Jardim Real Botânico em Madrid, com o diretor do mesmo, e que na sexta-feira haverá outra conversa com o artista Carlos Bunga. E que para a semana a Casa do Cinema Manuel Oliveira organiza uma conversa com o ator Luís Miguel Sintra, e portanto estão mais que convidados. Eu não sei se há alguma mãozinha levantada. Creio que as pessoas estão tímidas em colocar questões. Mas eu, enquanto Ou se não esclarecidas. houver questões, eu ainda tenho mais, portanto, vou só... Pronto, acho que coloco eu uma... creio que já temos uma mãozinha, portanto, vamos... Exatamente, o Hugo tem que ativar o seu microfone para podermos ouvi-lo. Muito bem, boa tarde a todos. Olá. Boa tarde. Obrigado aqui pela oportunidade. No fundo, a pergunta é muito simples, mas pegando aqui no tal contexto atual, e nós não sabemos muito bem o que é que o tempo atual vai representar realmente a nível de tempo gregoriano, quanto tempo é que isto vai demorar. Se o projeto Sensible Soccer começasse hoje, se nascesse agora fruto desta pandemia, seriam provavelmente Sensible Citizens? E no fundo é uma pergunta assim um bocadinho vaga, mas é para lançar aí um bocadinho o tema. Muito obrigado. Obrigado. Bem, eu posso responder. Eu penso que desde que tenha o Sensible antes, qualquer nome serve, porque talvez seja o recurso mais necessário por estes tempos, é a sensatez. Os Sensible Soccer, se tivessem surgido hoje, poderiam se chamar Sensible Citizens, mas talvez o nome fosse mais completo ou mais comprido e fosse qualquer coisa como Sensible Citizens saturados ou Sensible Citizens desesperados, porque já estamos, porque é assim como dizer, estamos muito fartos desta pandemia. E há pouco, quando se falava de que forma é que a pandemia se atravessou no nosso trabalho, isto para nós foi uma pancada muito grande sobretudo no ano de 2020, não só por não podermos fazer parte deste trabalho em contexto de banda, ou seja, em sala de ensaio, com todos os músicos presentes, a fazermos as designadas jams, mas também porque nos cancelou perto de 20 concertos e uma tour europeia no final de 2020. Isto foi uma pancada muito grande para a banda, que teve que se adaptar e que teve que continuar a trabalhar e a passar a usar também o laboratório como recurso para a composição. E grande parte da banda sonora, quer do Dorfana Fluvial, quer do Pintura Cidade, foram feitos mesmo em laboratório, com 3 pessoas, às vezes 2, sentadas com os instrumentos e com o computador. Outros elementos foram criados individualmente e depois enviávamos partes de músicas uns aos outros, porque pronto, isto tem sido um drama para o setor da cultura e parece que está a ser um drama sem fim, e vamos ver o que é que vem aí, porque não se prevê nada de bom. Obrigado, Hugo, pela pergunta. Uma coisa que creio que temos mais uma pergunta do Francisco Mesquita. Eu creio que é isso, é preciso só desbloquear o microfone, que acho que já está. Portanto... Olá, boa tarde, não sei se me estão a ouvir. Antes de mais, parabéns por esta
iniciativa, eu vou acompanhando sempre que posso. De facto, é fantástico. Eu tenho uma questão, enfim, que é um pouco transversal, naturalmente, a todas as áreas, e que é de ordem filosófica, vá lá, diria assim. Mas em termos criativos, de que forma é que esta pandemia, não é? Este tempo tão estranho que nós temos vivido há cerca de um ano, será que vocês seguem fazer um exercício que é este? Se de facto não existisse a pandemia, todo este clima estranho que foi vivido e que estamos ainda a viver, será que o resultado final seria diferente? Ou, por outro lado, de que forma é que todo este contexto terá alterado, de forma até positiva, eventualmente, o produto final, né, do que está em curso, né, das vossas ideias e de todo o trabalho que têm feito, não é? E que naturalmente continuam a fazer. Eu sei que é uma questão de âmbito muito geral, mas eu próprio também como designer e publicitário, também é uma questão que coloco a mim próprio e é difícil, vá lá, resposta. Mas enfim, é um mero exercício. Entrei apenas para agradecer uma vez mais estas conversas e também dar os parabéns aos convidados e a todos os participantes, naturalmente. Muito obrigado, Francisco. É um das conversas que diria que todos nós já fomos tendo sobre o impacto da pandemia em processos criativos e não só. É uma coisa bastante pessoal. Julgo que é uma coisa bastante pessoal. Eu, por exemplo, e até conversei sobre isto tanto como com o Né, eu em processos criativos sou um bocado compulsivo, por exemplo. Controlado. E na altura em que se instalou a pandemia, acho que para surpresa até minha, a última coisa que eu tinha vontade era de pegar um instrumento, a última coisa que eu tinha vontade era de processos criativos. Parece que se abriu assim uma espécie de lugar tudo que estava para aqui a acontecer. E perceber de que forma alimentar a nossa criatividade. E acho que as desvantagens de todo este processo são muito evidentes para todos. E há também algumas o Gabo falava e eu não sou tão pessimista no sentido em que, por exemplo, há uma coisa que para processos criativos é bastante interessante nisto tudo que está a acontecer, é o facto dos calendários serem muito diferentes. Ou seja, é fácil haver prazo e ter grandes compromissos porque o tempo está fluido para nenhum, porque ninguém sabe o que vem a seguir. Ou seja, o tempo fica também por esse lado mais nas nossas mãos. E temos que ser nós a colocar as metas. Há menos pessoas a pressionar, há menos telefonemas, menos e-mails, menos pronto, e isso cria um efeito que é necessariamente duplo. Se por um lado parece que temos mais tempo para pensar nas coisas e temos mais disponibilidade para viver o tempo e as coisas de forma mais. Por outro lado, a ânsia de tomarmos as nossas rotinas, as nossas vivências anteriores, também faz com que uma intranquilidade. E eu acho que em termos criativos isso necessariamente tem um efeito. Né? O que eu acho é que, se calhar, para o Francisco, o efeito é um, para mim será outro, e para cada um de nós será outro também. E vai uma janela de oportunidade que é o que fazer. A questão o que fazer com isso e com
e com os tempos que estamos a ver o que fazer com isto. E essa questão é uma questão muito interessante, não é? E respostas que são interessantes, não sei. Mas, claro, é realmente uma pergunta, né? É uma pergunta aberta e muito genérica, porque todos nós refletimos sobre isto quase diariamente, é involuntário. Mas acho que também é cada vez mais uma questão pessoal. Enquanto que é um bocado a história disto, também se faz um pouco. No primeiro confinamento fomos todos para casa, com medo do que é que há acontecer. E entretanto, depois de um ano, já cada um tem a sua relação própria, criativa, com o que está a acontecer. Creio que temos outra pergunta do Pedro Costa. Creio que tem que ativar o seu microfone para o podermos ouvir. Tem que clicar no símbolo do microfone que está desativado. Pedro. Não o conseguimos ouvir porque está com o microfone desligado. Pois. Pronto. Sendo assim, tenho que ser eu a fazer uma pergunta. Acho que se não conseguir ligar, tenho que clicar no símbolo do microfone para poder ativar essa funcionalidade. Seria necessário um técnico de som para cada convidado. Exatamente. Pronto, acho que não estamos a conseguir. Portanto, eu se calhar perguntava-vos algo que tem que ver com os dois filmes. Têm as imagens dos filmes do Oliveira e destes dois filmes em particular, elas mesmas, sem banda sonora, as imagens convocam sons. Há sinos, o Pintor e a Cidade é o único filme em que se entra num estádio de futebol e se vê uma plateia a gritar. Existem os sons da cidade, claro, mas existem sons muito específicos que vêm das próprias imagens. Sim. Os sons do trabalho, de carregar os objetos, os sons da água no Douro, evidentemente. Há um berro no Douro. Sim. Há um berro no Douro, há os animais, as vacas, os carros de bois na Ribeira. Um senhor a tocar sanfona também. Exatamente, instrumentos musicais. E, portanto, eu gostava de saber o que é que sons é que vocês têm criado para dialogar com esses sons que vêm das imagens. Se os reafirmam, se os desvirtuam, se... Tudo isso. Enfim, o que é que tem estado, como é que tem sido esse jogo? É mesmo isso. Às vezes desvirtuamos os sons, às vezes amplificamos com as nossas escolhas. Mas sim, a verdade é que todos esses momentos que tu falaste, curiosamente, nós temos elementos representativos para eles. Por exemplo, os comboios, que estão muito presentes no filme, normalmente fazem-se de pratos, de elementos de percussão que depois se transformam, por exemplo, em noise, ou em white noise, um barulho mais... temos, por exemplo, e depois temos coisas não tão literais, não é? Como, por exemplo, quando a senhora no da Orfana Fluvial dá um grito,
nós não temos um grito, não é? Mas acontecem coisas representativas desses momentos. E temos muitos momentos desses ao longo do filme. Muitas vezes estamos a jogar para uma zona do filme, por assim dizer, mas depois, a meio disso, temos quase sonoplastia de pormenor, não com elementos não é, reais, não é? Não está ninguém a gritar, não está um comboio a andar, mas nós temos essa preocupação de, no meio das nossas composições, colocarmos elementos representativos dessas situações. Acho que o Hugo queria intervir, entretanto. Sim, era só para acrescentar que o corpo de Sensible Sockers, ou grande parte do som de Sensible Sockers é feito com sintetizadores. E os sintetizadores, quando apareceram, criaram um grande entusiasmo pela forma como se conseguia simular sons reais, sons do cotidiano ou sons de outros instrumentos, usando a eletricidade, usando a eletrónica. Mais tarde também a síntese digital e a síntese FM fazem isso também de outra forma. Nós temos sintetizadores com sons de trompetes ou com sons de flautas a simularem sons de flautas. Não é uma flauta que está a fazer aquilo, é um sintetizador que está a simular. E pôr essa simulação em prática no filme resulta muito bem, porque acaba por criar uma espécie de um exercício de ilusionismo que acrescenta uma certa piada ao que está a acontecer, não é? Como o Oné estava a dizer, no momento do berro do Orofena Fluvial, e isto já é uma espécie de spoiling para o filme, no momento do berro do Orofena Fluvial não foi necessário nós gravarmos um berro dado por um de nós, porque é um sintetizador com um som de um coro, em que se tu tocares uma nota com um som do coro, vai provocar uma situação mais caricata, de certa forma mais invasiva, porque é o que o filme pede nesse momento, do que tu estares a gravar um berro dado por ti. Por exemplo, no momento do sino do Pintor e a Cidade, não é necessário gravar um sino de uma igreja a fazer aquilo, quando tu tens marimbas, xilofones e outros elementos de percussão que invocam o sino de outra forma e que acaba por ser até mais musical e servir as duas partes do filme, a imagem e a música que está a ser tocada. Eu gostava de dizer também uma coisa, Ricardo, que é completamente o Guioné, e é há vários vetores que estão em jogo simultaneamente quando se está a fazer uma banda sonora. E há várias narrativas a acontecer ao mesmo tempo, dentro do próprio filme, dentro da própria música. Há uma série de vetores que nós estamos sempre a avaliar e a interpretar conforme estamos a produzir a banda sonora. E há uma coisa portanto, há uma estratégia que é bastante interessante e que, de forma mais intencional ou às vezes mais intuitiva, nós também temos usado, que é uma espécie acrescenta uma espécie de tridimensionalidade à relação entre o filme e a banda sonora. Quando a banda sonora é muito literal em relação ao filme, parece que aqueles dois objetos se unem numa força só e que se aproximam como uma parede de som do observador. Mas quando a música e o filme se alheiam, ou seja, quando a música parece quase paisagista em relação ao que está a acontecer no filme e as duas narrativas se parecem separar, isto cria uma sensação de tridimensionalidade. Desde logo, a seguir se voltam a encontrar. Há sempre uma narrativa, uma subnarrativa das várias que em simultâneo ocorrem durante a relação de um filme com a banda sonora, que é esta, é o quão eles estão encontrados, até literalmente, ao som de um acordeão corresponde o som de um acordeão, ou quando essa relação é mais uma meta-relação, ou seja, o som do acordeão já não corresponde o som de um acordeão, até pode ser um som oposto ao do acordeão, e depois num limite, no extremo oposto, a sonora e o filme parecem estar de costas voltadas, como num diálogo, como numa zona de diálogo em que os interlocutores quase viram as costas, quase que se opõem,
às vezes se desinteressam um do outro e depois se encontram dramaticamente, e isto é uma estratégia que nós usamos, como disse, às vezes de forma muito intuitiva, outras de forma mais intencional, e que acrescenta muita tridimensionalidade ao objeto que resulta da soma do filme e da música. Evitar a sonoplastia literal, às vezes é uma estratégia, usá-la, às vezes é filho da mesma estratégia, de conseguir esta tridimensionalidade. Sim, e acrescento até outra coisa, que é, mais até do que responder literalmente ao que está a acontecer no filme, nós sentimos que era muito importante respeitar o ritmo e o mood das imagens. Geralmente respeitar, mas no caso do Pintor e a Cidade sentimos que era preferível desrespeitar, porque o Pintor e a Cidade, sendo um filme mais contemplativo, poderia pedir que nós criássemos temas menos dinâmicos e mais estáticos. E eu penso que a nossa intuição levou-nos logo a tentar desacelerar o Douro Faina Fluvial e acelerar um bocadinho o Pintor e a Cidade, para criar uma espécie de coesão também no espetáculo todo. Mas o ritmo e o mood da imagem, disso foi sempre aquilo a que estivemos mais atentos. E sentimos logo quando é que o tempo de uma música não era para aquele momento do filme, e sentimos logo quando é que era necessário acentuar o drama das imagens, ou por isso simplesmente preencher ali só um pano de fundo e sermos só alguém que estava ali ao lado do pintor. É isso. Acho que temos o Pedro Costa mais uma vez a participar, portanto, creio que vamos ver se desta vez funciona. É só preciso ligar o microfone, clicando no símbolo do microfone. Ahá. Creio que já o ouvimos. Acho que pode falar. Oi, agora desligou o microfone. Estava ligado há instantes. Isso. Agora está ligado, portanto acho que pode falar que nós ouvimos-lo. Agora está desligado. Os designados problemas técnicos. No símbolo. Tem que clicar de novo no símbolo para o ouvirmos. E baixar o volume da sua televisão. Ahá, portanto, acho que se falar agora está tudo bem. Ok. Um pouco de experimentalismo. Acho que isto não está a resultar muito bem. Pronto, posto isto, eu se calhar fazia uma última pergunta, que tem que ver com a cor. Há uma diferença substantiva entre os dois filmes e que tem que ver com um ser a preto e branco e um ser a cores, sendo que a cor do Pintor e a Cidade é uma cor particular, porque era resultado de uma formação que o Oliveira fez na Alemanha no início dos anos 50, e portanto é uma cor muito com uns tons muito pastel, com uma paleta muito sumida, quase, se quisermos pôr assim, mas muito rica, cheia de muitas cores, mas todas elas muito frágeis, se quisermos pôr assim, também por questões técnicas da época, da película usada,
Portanto, eu gostava de saber, ou seja, se há diferenças óbvias no ritmo de montagem dos filmes, há uma diferença na tonalidade e na cor dos filmes. O Douro, como creio que era o Manuel que dizia, é um filme que é muito sobre a violência do trabalho, sobre as dificuldades de uma série de pessoas que trabalhavam na Ribeira, da força, enfim, e o Pintor já é um filme muito mais bucólico, se quisermos pôr assim, de um pintor que se passeia pela cidade com a sua tela, e portanto é um filme mais colorido até nesse sentido, ou seja, da própria personagem e dos quadros que o próprio António da Cruz pinta, que também são eles próprios coloridos e florais, se quisermos pôr assim. E eu gostava de perceber de que maneira é que a vossa música encarou a questão da cor e se aquelas cores tiveram algum tipo de impacto, uma vez que o vosso filme anterior, a vossa banda sonora anterior era para um filme, o Homem da Câmara de Filmar, em que a cor não era uma questão. E, portanto, gostava de perceber até que ponto este fator teve ou não influência na segunda parte do espetáculo. Não sei quem é que quer responder. Eu posso dizer o que... Não foi em momento nenhum uma questão consciente, a questão de... Ou seja, nunca trouxemos à conversa a questão de um filme ser a preto e branco e o outro a cores, no sentido de definir alguma estratégia para abordar essa diferença. O que acontece é que essa diferença é tão marcante quando se põe aqueles objetos lado a lado que com certeza que a nossa reação ao Pintor da Cidade inclui o aspecto da cor. Aliás, quando nós começámos por trabalhar o Douro Faina Fluvial, fizemos uma abordagem quase cronológica do início para o fim do Douro Faina Fluvial e do início para o fim do Pintor e a Cidade, claro, com avanços e recuos, mas a estratégia foi assim, de ir empilhando informação ao longo das timelines dos filmes, e quando chegámos ao final do Douro Faina Fluvial e começamos pela primeira vez a pensar no que é que íamos fazer com o Pintor e a Cidade, já com metade do trabalho feito e da relação criada com o primeiro filme, é de tal maneira avassaladora a diferença do que vemos da cidade, do ritmo que se percebe, com certeza da cor, do ambiente, do tom do filme, que nós tivemos até a necessidade, outro spoiler, tivemos a necessidade de criar um tema especificamente, que é praticamente a abertura. Não é a abertura, porque existe uma espécie de uma introdução que se desenvolve mais à frente, mas existe um tema quase de abertura do Pintor e a Cidade, que é a nossa resposta àquela urbanidade quase tropical, quando posta de tropical pouco tem, mas filmada daquela forma, em posição ao que estávamos a ver no Douro Faina Fluvial, foi quase como se de repente, isto passa-se em São Paulo. Vamos ter que responder ao filme neste pressuposto, e fizemos há um tema que está associado a um dos momentos iniciais do filme, que é uma resposta a toda essa, há pouco dizias fragilidade, e é uma espécie de ligeireza, há assim uma espécie de ligeireza. Há um samba no filme que de repente para quem estava já há meses a dormir com o Douro Faina Fluvial, vamos ter que fazer aqui uma coisa mesmo mesmo urbana, nesse sentido mais tropical, por isso aí a cor que
que apesar de não ter sido, na verdade, um fator que conscientemente tivéssemos falado, é de tal maneira, não direi óbvio, mas sim óbvio, é tão óbvia a presença da cor em oposição, por oposição ao preto e branco do Douro Faina Fluvial, que tenho a certeza que a cor trouxe muita informação à nossa abordagem, aliás. E depois há momentos há momentos de drama cromático ao longo do filme, principalmente com vermelhos, que são uns vermelhos muito bonitos que acontecem em várias zonas do filme, que também suscitam coisas e que acho que foram estando presentes na nossa leitura do filme de forma mais ou menos natural, intuitiva. Nunca discutimos muito essa questão. Sim. Há claramente uma leveza presente no pintor que não está presente no Douro Faina Fluvial. Uhum. E que provavelmente vem daí, vem da cor, mas vem também da temperatura e vem também da diferença que existe entre os filmes, não é? Que no Douro tens a classe trabalhadora, tens um filme duríssimo, mas que é muito estranho porque não dá para perceber bem que cor é que existe por trás daquele preto e branco no Douro Faina Fluvial. Não dá para perceber bem qual é que é a temperatura que está na cidade naquele momento. Não dá para perceber bem em que estação do ano é que estamos, enquanto que no pintor se percebe que há ali um calor presente. Uhum. E a música geralmente respeita muito a temperatura também, não é? É isso. Eu diria que a cor do pintor acompanha no fundo a leveza da obra quando comparada com o Douro Faina Fluvial, não é? O Douro Faina Fluvial vê-se um porto de trabalho muito duro, em que a primeira preocupação provavelmente é comer, não é? E no pintor acompanhamos uma cidade mais de espírito mais leve, não é? Também pelos olhos de um aguarelista, de um artista, não é? Um artista, para ser artista, não está preocupado com o comer, em princípio, não é? E diria que a cor acompanha essa diferença basilar entre os filmes. E há outra coisa que tem a ver também com o nosso projeto e com os nossos propósitos no projeto. Nós dizemos a certa altura na memória descritiva do projeto que gostávamos de chegar gostávamos de chegar a um ponto em que pudéssemos tratar o Manuel Oliveira por tu e os filmes por tu, e por isso o projeto chamar-se Manuel. E há também essa questão que é muito interessante quando se põe os filmes lado a lado, que é o primeiro filme é de um miúdo, não é? De 22 anos, e o segundo filme é de um quase quarentão, ou seja, são duas pessoas diferentes que fizeram aqueles dois filmes, não é? E é curioso que o tema seja a mesma, assim, porque o tema ali nem sequer são propriamente, ou não especificamente as pessoas, ou o trabalho, é a cidade, é o Porto. O tema, claramente, em qualquer um dos filmes, é a cidade, ou é muito a cidade. O grande tema aglutinador de tudo aquilo que ali se passa é a cidade. E é a mesma pessoa, ou digamos, ou duas versões da mesma pessoa, em momentos muito diferentes da vida, que filmam o mesmo tema de formas completamente diferentes. E isso também é uma questão interessante quando se olha para os dois filmes, pensar que um é filmado por um rapaz, não é? E o outro é filmado por um homem, já com ainda para mais vindo de um hiato longo de filmagens e na realização. E isso também tempera a relação com os filmes de uma forma muito específica. Pensar quem é que está por trás daquela câmara, ou daquelas câmaras. Sim, é isso mesmo. O Oliveira passa 14 anos sem conseguir filmar, até fazer o Pintor e a Cidade, um hiato que resulta do insucesso crítico e de público do Arique Bobó. E o Pintor e a Cidade é um filme de uma pessoa que passou uma série de anos com outras ocupações que não o cinema, que se calhar pensou que nunca mais iria fazer nenhum filme, e que
autofinanciado, vai para a Alemanha fazer uma formação em cor e faz um filme da sua própria energia e, de certa maneira, refunda a sua obra e recomeça, não é? O Oliveira dizia que o Douro, o Pintor, era um filme feito contra o Douro, uma espécie de fazer um curto-circuito do que estava para trás para recomeçar com um novo cinema, uma nova forma de olhar o mundo através do cinema. Muito obrigado aos três. Foi um prazer conversar convosco. Aguardamos, esperemos que mais cedo ou mais tarde o Manuel possa ser apresentado em Serralves com este cineconcerto ao vivo, com uma plateia cheia, com pessoas sentadas ao lado umas das outras. Esperemos que isso venha a acontecer, não sabemos muito bem quando, mas entretanto ficamos à espera. Eu gostei muito de perceber como têm estado a lidar e a trabalhar com estes filmes e, portanto, espero reencontrar-vos ao vivo daqui a pouco tempo. Muito obrigado por terem participado nesta conversa. Obrigado pelo convite. Obrigado. Foi um Obrigado prazer. pela conversa. Muito obrigado a todos os que participaram e, portanto, já sabem, todos os dias às 6 da tarde, aqui na internet, Conversas com Serralves. Muito obrigado e boa tarde. Boa tarde.